Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez, amém? Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos estar lendo desde o verso 4, aliás, o verso 38 e o verso de número 40. 2 Reis 4, 38 ao verso de número 40. Amém. 2 Reis, capítulo 4, verso 38 ao verso de número 40, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo, e apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de coloquíntidas, ou na sua tradução está escrito coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Tome o seu assento, por gentileza. Nessa noite, através desta mensagem, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, a maioria de nós, gostaríamos tanto de ouvir uma mensagem de bênção, né, de entrega de bênção e de milagres. O Natal se passou há poucos dias e logo vem a virada do ano. Então é um momento oportuno para nós ouvirmos uma mensagem revigorante, de bênção, de alegria, de milagres. Como eu gostaria, amados, que Deus falasse para mim, dissesse: Evangelista Cláudio, olha, entrega chave de carro nessa noite, entrega chave de casa, entrega bênçãos, milagres. Eu ficaria muito feliz se Deus me pedisse para fazer isso. Mas não é isso que Deus colocou em meu coração, uma mensagem um pouco oposta disso. Mas eu acredito, porque está escrito na Bíblia, que Deus, Ele repreende aquele quem Ele ama. E nessa noite, através dessa mensagem, eu quero fazer uma denúncia. Porque Deus, Ele está irado hoje. E isso não é profetado, amados. Está escrito na Bíblia. O nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Mas Ele não está irado com você. Ele está irado com o pecado. Ele está irado com a prática pecaminosa. E nessa noite, através dessa mensagem, eu quero fazer uma denúncia. Uma denúncia aos tempos de hoje. Este é o tema da mensagem, uma denúncia aos tempos de hoje. E através dessa mensagem, eu creio que Deus Ele vai falar em nossos corações. Porque nós cristãos, muitas das vezes, achamos que só pelo fato de nós estarmos na igreja ou frequentando os cultos, já é o suficiente. Muitas das vezes achamos que a nossa vida para com Deus não é tão interessante assim, e não precisamos investir nela espiritualmente, porque já estamos participando dos cultos, já estamos indo à igreja. Então para a gente basta, e nós colocamos aí um limite. Não há necessidade mais de nos santificar na presença de Deus. Muitas das vezes pessoas, por participar de grupos dentro do ministério, ou grupo de louvor, ou qualquer outro tipo de grupo, às vezes acha que aquilo é o suficiente, porque toca às vezes um instrumento, ou porque louva, ou porque prega, porque faz a obra, então não precisa se santificar e viver uma vida voltada ao querer de Deus. Muitas das vezes nos apoiamos apenas naquilo que nós fazemos, e achamos que isso basta, quando na verdade a palavra de Deus, ela nos chama a viver uma vida voltada ao querer do Senhor.
Esta mensagem não é uma mensagem para ser lançada no rosto dos irmãos, em hipótese alguma, porque se fizermos uma lista aqui de quem precisa ouvir esta mensagem, eu me coloco em primeiro lugar da lista, porque eu preciso da palavra de Deus em minha vida e da santificação a cada dia. Nenhum de nós está isento do crescimento ou da necessidade do crescimento espiritual para com Deus. Então não é o fato de eu estar frequentando os cultos que eu não preciso mais investir na minha vida espiritual. Existem pessoas que elas não se preocupam em se dedicar a Deus, uma vida de oração, por exemplo, porque já frequentam os cultos e já ora na igreja, então não precisa orar e falar com Deus. Nessa noite foi falado aqui, muitas das vezes nós revelamos a nossa vida, escancaramos ela nas redes sociais e nos esquecemos de adentrar ao nosso quarto e derramar a nossa vida diante de Deus, contar dos nossos problemas e dificuldades para o Senhor. Nós achamos mais interessante expor ao público aquilo que ocorre conosco no dia a dia, e se esquecemos de que o maior interessado na nossa vida não é aquele que está atrás da outra tela, mas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluias. Se tem alguém interessado na sua vida, esse alguém é Jesus. E muitas pessoas, por estar envolvido em tanta coisa dentro da obra, se esquece de que sua vida para com Deus, no particular, ela tem que ter crescimento, ela tem que se desenvolver. Porque se nós estivermos estagnados, nós somos presa fácil para o adversário. Então nós temos que estar nos fortalecendo no Senhor a cada dia, a cada momento, devemos estar se aproximando mais e mais de Deus. E muitas das vezes nós, agindo assim, passamos a fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque fazer a obra sem ter uma vida no altar do Senhor, passa a ser não bem recebida por Deus. Porque para nós agradarmos a Deus, primeiramente nós temos que ter o quê? A obediência, isso é bíblico. Eu lembro das palavras de Samuel, dirigidas a Saul, que o Senhor se agrada muito mais na obediência do que no sacrifício. Ainda que nós venhamos a louvar bonito, e tocar um instrumento muito bonito, ou venhamos a pregar bonito, eu não sei, se nós não tivermos uma vida diante do querer e da vontade de Deus, amado, todo sacrifício passa a ser em vão. E naquele dia, a Bíblia nos diz, ainda que nós digamos, ó Senhor, eu louvava lá, o Senhor viu que eu tocava, o Senhor viu que eu pregava, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Então não é o que eu faço para Deus, mas é o que eu sou para Deus, e tudo aquilo que eu fizer para Ele, será um reflexo daquilo que eu sou na presença dEle. Porque a aparência nós podemos manter diante dos homens, mas diante de Deus é diferente. E muitas pessoas participam da obra de Deus na igreja, mas quando sai da igreja, sua vida não tem nenhum vínculo com o Senhor. A pessoa não ora, não tem uma vida de oração, não tira minutos para poder falar com Deus, nem se dedica à palavra do Senhor. Muitas pessoas tocam tão bonito, mas quando se diz respeito à Bíblia, não conhece os versículos, não sabe interpretar, não consegue se alimentar da palavra. Está na igreja, está movido a oportunidades, como foi dito aqui nessa noite. Quando não houver mais oportunidade, a tendência é sair da igreja, porque a sua vida não está alicerçada na palavra de Deus, está alicerçada naquilo que é feito, naquilo que Ele faz, está alicerçada no instrumento que Ele toca, nos momentos, a oportunidade que tem para pregar ou louvar ao Senhor. E se esquecemos de que a nossa vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Jesus disse, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir a maré alta, mas permanece firme, porque ouve e pratica a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus.
E se nós não dedicarmos a nossa vida a Deus, a tendência é nós começarmos a oferecer o sacrifício de Malaquias. Não o sacrifício do profeta Malaquias, mas o sacrifício do livro de Malaquias. Porque Deus fala contra os sacerdotes, que os sacerdotes estavam profanando o nome do Senhor. E os sacerdotes perguntavam: mas em que nós temos profanado o teu nome? No que? Muitas das vezes isso acontece conosco. Não enxergamos ou não queremos enxergar de que a nossa vida para com Deus precisa de melhorias. Porque, como eu disse anteriormente, repito e vou repetir ao longo dessa mensagem, a nossa vida está muitas das vezes alicerçada em oportunidades, no fazer na casa de Deus, mas não na palavra e no querer, na vontade do Senhor. Nesta mensagem eu quero trazer 4 lições que a Bíblia nos dá, nos concede. Dentro deste tema, dentro deste assunto, 4 lições. E a primeira delas, que eu já mencionei, é o sacrifício de Malaquias, ou do livro de Malaquias. E Deus fala com os sacerdotes: vós tem profanado o meu nome. E eles perguntam, dizem: no que nós temos profanado o seu nome? Não reconheciam a sua vida diante de Deus. Para eles estavam do jeito que eles achavam que deveria estar, e para eles já era o suficiente. Então não precisava mais de melhoria. Tá bom, por aqui tá bom. E então o Senhor Deus, Ele fala com os sacerdotes através de Malaquias, dizendo: vós tem oferecido para mim pão imundo sobre o meu altar, e ainda pergunta: no que tem profanado o meu nome? Os pães que deveriam ser servidos, colocados sobre a mesa da propiciação, entendemos pelo livro de Levíticos, tinha que ser um pão asmo, ou seja, sem fermento, tinha que ser pão novo, tinha que ser trocado periodicamente, não poderia ser pão envelhecido. Então, parafraseando esta passagem, eu entendo que quando ofereciam o pão ali sobre a mesa, sobre o altar, eles colocavam qualquer pão. Que pão você tem aí? Ah, tem um pão aqui, mas é um pão levedado, não tem problema, joga em cima do altar. Que pão que você tem aqui? Ah, eu tenho um pão aqui, mas ele está meio embolorado, está velho, não tem problema, joga em cima do altar, põe no altar aí de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Estavam oferecendo pães imundos, impuros, estavam desagradando ao Senhor, e ainda perguntavam: no que nós temos te desagradado, Deus? Malaquias capítulo 1, verso 6 ao 7, o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? É Deus falando. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que fazeis, a mesa do Senhor é desprezível. A obra que nós oferecemos para Deus, se a nossa vida não estiver no altar de Deus, pode ser pão imundo e desprezível diante de Deus. Portanto eu digo, não é aquilo que nós fazemos na casa de Deus que vai agradar ao Senhor em primeiro lugar, mas sim a nossa obediência para com o Pai, segundo a sua palavra, segundo o seu querer. Posteriormente, tudo aquilo que nós fizermos será reflexo daquilo que existe dentro de nós, que é uma vida santa, uma vida voltada ao querer e à vontade de Deus. Aleluia! Oh, ragadabagassuri de candarabalabass. Aleluia! Oh, ramando ragadabagass. Aleluia, aleluia. Mas ainda continua a profecia, porque eles não estavam oferecendo apenas pão imundo, mas estavam oferecendo sacrifício de animais, e qualquer animal. O texto vai dizer que eles ofereciam animais caolho, defeituosos, coxo. Lá no verso de número 14 desse mesmo capítulo, você vai ver que eles às vezes tinham até ali um animal bom no seu rebanho, mas eles pegavam um animal ruim. Eu vou oferecer para Deus esse daqui mesmo, porque esse que eu tenho aqui eu vou oferecer para Deus. Amado, com Deus não é assim. Nós temos que oferecer para Deus o melhor. Então quando você for oferecer para Deus, se dedique naquilo que você vai oferecer.
Se é uma pregação, estude, busque no Senhor, para que o Senhor Deus, Ele venha te abençoar. Mas irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar tudo naquele momento. Sim, mas ela está falando quando vós estiveres diante de um tribunal, o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar. E quando o Espírito Santo de Deus te fará lembrar, amado, é daquilo que você aprendeu, daquilo que está na mente e no coração. Se eu não se alimento da palavra de Deus, amado, o que eu tenho para oferecer? Por isso, em cima de muitas tribunas, atrás de muitos púlpitos, existe uma mensagem que não é o maná do céu, mas muitas das vezes são pães embolorados, eles estão sendo jogados e servidos para a igreja. Muitas pessoas têm se alimentado e procurado viver aquilo, uma palavra herética que vai contra a vontade de Deus e contra a Bíblia Sagrada. Nós temos que ter noção daquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus, e fazer para Deus com um coração sincero, oferecendo para Ele primícia, porque o Senhor nosso Deus, Ele merece muito mais do que isso. E tudo que você fizer, que seja primícia para Deus, ainda não é o suficiente para poder agradecer a Ele por aquilo que Ele fez por você lá na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E eles ofereciam animais defeituosos. O que temos oferecido para Deus? A nossa vida em sacrifício para Deus, como tem sido? A Bíblia nos diz para nós oferecermos nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. É o nosso culto racional, é um culto com raciocínio. O que você oferece para Deus tem que ser raciocinado. Porém, os sacerdotes do tempo de Malaquias raciocinavam de forma negativa. Eles tinham o melhor para oferecer para Deus, mas eles falavam: não, oferece o pior mesmo. Aqui tem um animal caolho, um manco coxo, oferece para Deus. Tem muitas pessoas que são assim, infelizmente. Obviamente que Deus conhece o coração de cada um. Existem aqueles que até denunciam, né? Irmão, eu vou louvar aqui, mas me ajuda porque eu não ensaiei, eu não sei louvar, mas é para Deus. Não é assim que funciona. Olha só o que diz o texto, lá no verso de número 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? É uma pergunta de Deus. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Mas irmão, então você diz que você quer dizer que eu preciso fazer bonito? Não, com sinceridade, com esforço. Se ficar bonito aos olhos dos homens, amém. Se não ficar, amado, não se preocupe com a perfeição aparencial, porque aqui não é um palco de shows, aqui não é um teatro, aqui é um lugar onde nós adoramos, cultuamos ao nome santo do Senhor Jesus, aleluias. Em primeiro lugar, no nosso coração tem que estar a sinceridade e a perfeição para Deus. Essa é a primeira lição que eu tiro deste tema, deste assunto. O sacrifício do livro de Malaquias, muitas das vezes faz parte da vida de muitos cristãos. A segunda lição que eu tiro deste assunto, dentro da Bíblia Sagrada, é o sacrifício verdadeiro. Isso me fez lembrar de Davi, porque Davi lhe havia feito um recenseamento. Deus não se agradou da atitude de Davi. Uma praga veio sobre o povo de Israel, o anjo do Senhor, a Bíblia diz, veio contra o povo e as pessoas começaram a morrer por causa daquela praga. Davi ficou muito triste por aquilo, orou e falou com Deus. Deus não quis mais que aquela praga continuasse, enfim, ele parou, a praga parou, e o anjo parou num lugar conhecido como a eira de Araúna. E Davi se propôs no coração, Deus tocando no coração de Davi, para que ele fosse até a eira de Araúna, erguesse ali um altar e oferecesse a Deus sacrifício. E lá foi Davi para a eira de Araúna oferecer sacrifício. A palavra eira vem do latim, significa área. Era literalmente uma área feita de um chão bem duro, onde se jogavam os grãos para debulhar. E tinha os animais e todos os apetrechos que eram utilizados para a debulha de grãos naquele lugar, naquele terreno que era um chão bem duro mesmo. Davi foi lá para a eira de Araúna. Chegou lá quem estava? Araúna. E ele pediu para Araúna: olha, eu preciso oferecer um sacrifício aqui. Então você me fala quantos que eu tenho que te pagar pela essa eira, que aqui eu vou oferecer.
Ele ergueu um altar ao Senhor. Araúna viu a situação e falou: não, que isso? Pode pegar os bois aqui, tem aqui as coisas que eu utilizo, quebra aí as madeiras, faz lenha, pega o boi, pega a eira para você, oferece a Deus, agrada ao Senhor. Davi disse não. E aqui entra o versículo, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia Sagrada. Ele disse: não oferecerei a Deus sacrifício que não venha me custar nada. 2 Samuel 24, 21 ao 24, e disse Araúna: porque vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Ao verso de número 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim comprou Davi a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Olha só, eu não oferecerei a Deus um sacrifício que não venha me custar nada. Esse é o sacrifício verdadeiro. Quando nós oferecemos algo para Deus e isso não nos custa nada, há uma grande chance de esse não ser um sacrifício verdadeiro. Quanto tem custado o que você tem oferecido a Deus? Tem te custado noite de sono? Ou momentos de descanso? Tem te custado momentos de lazer? Quanto tem te custado o sacrifício que você tem oferecido a Deus? Tem te custado um momento com as pessoas do mundo, com os prazeres que Satanás ele dissemina no mundo? Tem te custado o quê? Tem te custado muitas falácias contra a sua pessoa? Ou muitas flechadas do adversário? Quanto tem te custado o sacrifício que você tem oferecido para Deus? Quantos tem custado o sacrifício que nós temos oferecido para o Senhor? O nosso sacrifício para Deus, ele tem um preço, nós temos que pagar, porque o maior preço foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus não te chamou, amado, para sentar e para se alimentar e para ficar tranquilo e sobejar e descansar, não. Ele disse: no mundo tereis aflições. A eira de Araúna, ela ficava no Monte Moriá, para quem não sabe. Olha só que interessante. E falando de sacrifício, na eira ficava o lugar em que Abraão havia levado seu filho Isaque para oferecer em sacrifício. O interessante é que Abraão colocou em primeiro lugar o que? A vontade de Deus. Qual era a vontade de Abraão? Que seu filho continuasse vivo e ter o seu filho para si. Mas Deus pediu seu filho em sacrifício. O que Abraão fez? Primeiramente a vontade do Senhor, e levou seu filho para sacrifício. Isaque conhecia, sabia que era sacrifício, e falou: pai, onde é que está o animal para sacrifício? Estou vendo o cutelo, a lenha, tem fogo, tudo, mas cadê o animal? E Abraão fala para ele: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Em primeiro lugar, ele colocou a vontade do Senhor. E no mesmo monte Moriá, foi aonde Salomão construiu o templo, que segundo a história foi a construção mais suntuosa que existiu entre todas as maravilhas do mundo. Não existiu nada que fosse maior e mais belo, mais suntuoso e majestoso do que o templo de Salomão. E o interessante é que o templo de Salomão era melhor que a própria casa dele. Não existia outra construção maior ou melhor que o templo de Salomão. E ele construiu para quem? Para a vontade de Deus. Era melhor que a própria casa dele. Em primeiro lugar estava o quê? A vontade do Senhor, e não a vontade de si próprio. As coisas começarão a acontecer em nossas vidas quando nós colocarmos em primeiro lugar o querer e a vontade de Deus, e deixar a nossa vontade em segundo plano. Então as coisas vão acontecer. Deus, ele vai fazer obras majestosas e grandiosas. Nós poderemos contemplar o poder de Deus sendo manifesto em nossas vidas.
vidas, aleluia. Oh, ramaço de candará, aleluia, Jesus, glória a Deus. O verso que nós lemos, no capítulo de número 4, verso 39, eu quero fazer a leitura. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. O terceiro ensino que eu trago nessa noite, dentro deste assunto, são as colossíntidas em nosso tempo de hoje. E existe as colossíntidas. Saiu o rapaz a colher o que a encontrasse, porque em Gilgal havia uma fome muito grande. Ali estavam os filhos dos profetas, todos reunidos. E então o profeta falou: olha, sai, vai procurar alguma coisa para fazer algo para nós alimentarmos. Ele saiu para colher ervas e achou as colossíntidas. As colossíntidas, existem dois tipos de colossíntidas. Uma se parece muito com o pepino, a outra se parece com uma abóbora, a abobrinha paulista, por exemplo, só que sem aquele pescoço, né? aquela coisinha mais longa. Mais ou menos parecia uma melancia, mas era pequena, de 5 a 10 centímetros, cabia na palma da mão. Em alguma tradução, talvez não sei se tenha alguma tradução aqui, vai encontrar como abóboras, por exemplo. Então essas colossíntidas pareciam muito com o alimento que era comum de se alimentar e de comer. Só que o texto diz, porque não as conhecia. Ele encheu a capa de colossíntidas, porque ele não conhecia, ele não sabia do que ele estava colhendo. E as colossíntidas, trazendo para o âmbito espiritual, existe hoje, em nossos dias. Muitas das vezes passa no meio de muitas igrejas, muitas das vezes sai de muitos púlpitos. As colossíntidas são as palavras que é um falso evangelho, uma falsa verdade. É uma mensagem que tem roupagem de mensagem verdadeira e vindo de Deus, mas não é. São heresias. São coisas que promovem dentro do ser humano, coisas que faz com que ele não cresça espiritualmente. E o diabo tem trabalhado muito disso em muitas igrejas, agindo sorrateiramente. A Bíblia nos fala sobre a igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse, porque na igreja de Pérgamo, segundo o próprio Jesus, tinha o trono de Satanás. Mas irmão, essa mensagem é muito forte, mas é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Na igreja de Pérgamo estavam seguindo a doutrina de Balaão, colocando pedra de tropeço na frente um dos outros. Ainda na igreja de Pérgamo, Jesus ele repreende a igreja e diz que odeia a obra dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Eram um grupo de religiosos que fazia parte da igreja de Pérgamo, mas que eles entendiam que o liberalismo espiritual e religioso servia como uma desculpa para viver a imoralidade e a idolatria. Então eles viviam a sua vida com Deus dentro da igreja, mas quando saíam da igreja, participavam das coisas que eram vinculadas ao mundo e ao pecado. Esses são os nicolaítas, e estava dentro daquela igreja. Não quer dizer que ali talvez era disseminado dos líderes as colossíntidas, talvez não. Mas as colossíntidas existem em muitas igrejas, em muitos ministérios. Nem sempre ela é lançada do púlpito, tem casos que sim, como eu disse hoje, mas tem casos que não. As pessoas ouvem a palavra de Deus e criam dentro de si algo errôneo, ou seja, passam a não aceitar a verdade de Deus e a procurar a viver a sua própria verdade, gerando colossíntidas para si mesmos. E as colossíntidas não vai nos trazer benefício algum. Ela não vai nos ajudar. Quando eles viram que tinha dentro da panela algo que poderia matá-los, eles logo gritaram: a morte na panela.
Aquele que colheu não conhecia, mas aqueles que estavam ali a se alimentar sabia do que se tratava. E dentro das igrejas existem os dois grupos: aqueles que não conhecem e vão colhendo para si, e aqueles que sabem e gritam a morte na panela. Oh, Managa Suribicandarabalabás. Estamos vivendo, amado, em uma época onde as coisas não estão indo bem. E muitas das vezes, muitos profetas, como dos tempos de Jeremias, têm surgido, têm profetizado tanta bênção, tanta coisa maravilhosa, e têm se esquecido de que o tempo não está indo bem. A espiritualidade dos cristãos não estão bem. Muitas igrejas têm sido edificadas, erguidas com base em doutrinas errôneas, para apoiar a prática pecaminosa, o que a Bíblia nos diz que é pecado, mas tem se tornado como uma coisa comum nos nossos dias de hoje. E a sociedade e a mídia tentam inculcar dentro da nossa mente, na mente das nossas crianças, de que aquilo que a Bíblia diz que é pecado não é pecado, é uma coisa comum, basta aceitar e viver e vivenciar aquilo tudo. Mas na palavra de Deus, ela mesma nos diz que ela não passa. Passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, e ainda que qualquer um ensine dizendo que não é, ela continua dizendo que é. E ainda que tudo passe, a palavra de Deus, ela não passa. Bendito, exaltado seja Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. O quarto ensinamento que eu encontro dentro deste assunto é o ensinamento sobre seguir a Cristo. Seguir a Cristo, amado, vai muito além do que somente frequentar os cultos, vai além de tudo isso. Não sei se você já ouviu falar de Mahatma Gandhi, o indiano. Para quem não conhece Gandhi, ele nasceu na Índia, era indiano, ele nasceu numa família rica, ele fez advocacia, né, direito, ele foi um líder de sua época, e ele conseguiu conquistar toda a Índia com a sua liderança, e promoveu muitos protestos. Só que os protestos de Gandhi não eram como os protestos que hoje você vê na TV, aquele quebra-pau, e queimando pneu, e tacando fogo em ônibus, e barrando rodovias, não tem nada disso. Gandhi era pacífico, ele nunca promoveu a violência através de seus protestos, e todos os protestos de Gandhi deram certo. Para você ter uma ideia, Gandhi influenciou pessoas grandes, como o norte-americano, como o Nelson Mandela, né, o sul-africano, como Martin Luther King, né, norte-americano, o tibetano Dalai Lama foi influenciado por Gandhi. E muitos outros homens foram influenciados por ele. Então não é de qualquer um que nós estamos falando quando falamos de Gandhi. Tem até dentro da história documentado que uma certa feita Gandhi ele fez um protesto conhecido como o protesto do sal. Ele caminhou e levou com ele milhares de indianos a caminhar 388 quilômetros para buscar sal, porque os britânicos tinham taxado o sal ali. E ele lutou contra o poder e a tirania dos britânicos, e venceu. E tem uma história sobre Gandhi, isso encontra em livros e em documentos, então não é conto da carochinha, isso de fato existe, que uma certa feita ele procurou adentrar a uma igreja cristã. E quando ele tentou adentrar a uma igreja cristã, alguém ali barrou ele, falou: olha, aqui você não pode entrar, e pessoas como você não pode entrar neste ambiente. Como Gandhi era um homem pacífico, ele virou as costas e saiu. Muito tempo depois, um pregador de renome encontrou com Gandhi e falou com Gandhi, perguntando a ele: o que você acha de Jesus? E Gandhi falou: olha, de Jesus eu gosto, mas de vocês cristãos, porque vocês não se parecem nem um pouquinho com o Jesus de vocês. Essa frase de Gandhi hoje é uma verdade na vida de muitos cristãos. Como foi dito nessa noite, temos roupagem de cristão, agimos como cristão, mas diante de Deus muitas das vezes não somos cristãos. Porque seguir a Cristo
não é apenas vestir uma roupa de cristão, não é apenas pegar uma Bíblia e levar lá até a igreja e sair da igreja e ir para... Não, não é isso. Seguir a Cristo vai muito além disso daí. Porque seguir a Cristo é participar dos seus sofrimentos. Mas nós não queremos sofrer. Nós não queremos. Porque nós participamos da igreja e tratamos a igreja como se fosse uma agência bancária, por exemplo. O dia que o gerente falar algo, fazer algo que nós não gostamos, nós saímos de lá como um cliente de banco e deixamos aquele e fomos para outro banco. Ou como uma loja. Entramos na loja e vemos lá, não gostei, vou para outra loja, ponto final. E tratamos muitas das vezes a igreja como isso. Porque nós não queremos muito aperto, nós queremos um caminho um pouquinho mais largo, que dê para a gente caminhar tranquilamente. Então eu vou na igreja enquanto eu estiver tendo a oportunidade, como foi dito aqui hoje. Mas se barrar minha oportunidade lá, eu não piso mais. Aí acha que o pastor está bravo, que o irmão lá falou alguma coisa, que aquilo disse isso e aquilo outro. Amados, eu repito, não estamos muitas das vezes firmados e fundamentados na palavra, mas naquilo que nós fazemos. Seguir a Cristo é deixar de enterrar o morto. Certa feita Jesus falou com uma pessoa e ela falou, olha, espera aí que eu vou enterrar meu pai, já já eu volto para te seguir. Jesus falou, deixa o morto enterrar o morto e me segue. Jesus ele não estava desconsiderando os sentimentos de luto daquela pessoa, em hipótese alguma, mas ele estava querendo dizer, em primeiro lugar no seu coração tem que estar o me seguir, o me servir, e depois as outras coisas. Eu faço uma alusão a uma mensagem que eu preguei aqui em uma outra ocasião. Dentro do seu coração, onde é que estão as coisas de Deus? Onde é que está Deus? Está na prateleira de cima das coisas que são importantes, extremamente importantes, ou nas prateleiras de baixo, das coisas insignificantes? Seguir a Cristo é sofrer os sofrimentos de Cristo. Em Mateus no capítulo 8, verso número 20, Jesus disse, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir a Cristo é participar dos seus sofrimentos. Jesus sabia que ele estava indo para morrer. O seu ministério ali na terra, aqui na terra, era caminhando para a cruz, caminhando para a morte. Mas nós não queremos morrer com Cristo, não. Nós queremos seguir a nossa vida e a nossa vontade, fazer as coisas que competem aos nossos desejos, e deixar a vontade de Deus em segundo plano. E então eu participo de um culto ou outro, e já estou salvo. É engano do diabo, é engano do coração humano. Para nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que andar e estar na vontade, na palavra do Senhor, aleluia. Participar dos sofrimentos de Cristo, seguir a Cristo, amados, é ser perseguido, muitas das vezes injuriado. Lá em Mateus 5,11 diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Servir a Cristo é muitas das vezes passar por isso. Então servir a Cristo não é oba-oba, não é estar na igreja e louvar. Hoje louvamos aqui, apaixonado por ti estou, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Não é somente isso, mas é voltar a nossa vida para com Deus. Porque podemos estar na igreja orando, levantando as nossas mãos, glorificando a Ele, mas quando nós sairmos daqui, amado, o diabo continua sendo o diabo. Os problemas e dificuldades continuam se levantando contra as nossas vidas. A enganação maquiavélica do adversário continua existindo. A obra dele contra a nossa alma e a nossa família continua lá. Então não é o fato de eu erguer a minha mão e louvar a Deus que vai expulsar o diabo da minha vida, mas quando eu estiver firme na palavra de Deus, eu vou conseguir resistir ao diabo, porque Jesus nos ensinou isso, e com a palavra de Deus, Ele conseguiu afugentar o diabo daquele momento da sua vida, daquela ocasião. Jesus, Ele fez isso através da palavra. Ele venceu o diabo através da palavra. Você quer vencer o problema, a dificuldade que você passa hoje? Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus.
Deus. A sua vida tem que estar firme na palavra de Deus, porque se não for assim, não vamos vencer o diabo. Vamos viver um falso evangelho, um evangelho mentiroso. Aquele que acha que a nossa vida se baseia num simples frequentar a igreja e fazer a obra de Deus, não sabe o que é evangelho, não sabe o que é vida com Deus. Por falar a verdade, João Batista foi decapitado, Paulo, segundo a tradição, foi degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, o próprio Jesus foi crucificado depois de ter sido zombado e torturado. Servir a Deus, servir a Jesus, seguir a Cristo, é participar dos seus sofrimentos. Jesus, ele bem disse: eu não tenho aonde reclinar na cabeça, eu não tenho aonde me encostar, eu não tenho para onde ir, não existe alegria nenhuma em seguir a mim. É difícil, é dificultoso, a porta é apertada. Jesus bem disse que nós teríamos aflição, ele bem disse que nós seríamos injuriados, seríamos maltratados, diriam coisas maléficas contra nós, mentiriam contra nós. Jesus deixou isso bem claro. Servir a Jesus não é uma vida de oba-oba, não é evangelho de só bênção e só vitória, também é sofrimento, mas depois do sofrimento, além da cruz, existe uma bênção preparada para mim e para você. Está lá em Apocalipse capítulo 2, verso de número 10, parte B: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Mandasse becando, aleluia. E eu quero finalizar essa mensagem com uma pequena parábola. Nós não queremos, muitas das vezes, ver a verdade, conhecer a verdade, temos medo da verdade. Daí vem a expressão, a verdade nua e crua. Você já viu essa expressão, a verdade nua e crua? É uma expressão popular. Não se sabe se essa expressão ela veio de uma parábola, ou a parábola veio dessa expressão, mas eu quero compartilhar com vocês essa parábola. Diz a parábola que uma certa feita a verdade se encontrou com a mentira, e a mentira falou para a verdade: olha como o dia está lindo hoje. E a verdade ficou pasmada, porque de fato o dia estava lindo. E a verdade passeou com a mentira durante o dia inteiro, e tudo que a mentira falava era uma verdade. Até que elas encontraram um poço, e a mentira se despiu, entrou no poço e falou: pula, porque a água aqui está boa. E a verdade ficou meio desconfiada, mas como a mentira falou tudo a verdade durante o dia inteiro, ela se despiu e pulou no poço, e de fato a água estava boa. E então a mentira, ela saltou do poço, pegou as roupas da verdade, se vestiu e fugiu. E a verdade saiu dali nua, correndo atrás da mentira, e não encontrava. E todos os homens da terra que olhavam para a verdade não queriam encará-la. Eles se sentiram, era repugnante encarar a verdade nua do jeito que ela estava. Então a mentira voltou para o poço e desapareceu. E desde aquele momento a mentira saiu pelo mundo afora, se vestindo de verdade, influenciando povos, influenciando nações. E nunca mais ninguém quis olhar para a verdade nua e crua. É uma parábola. E é isso que existe muitas das vezes no coração de muitos de nós. Nós não queremos ver a verdade. Nós não queremos encarar ela. Por isso, muitos sentem repugnância em relação à palavra de Deus, e muitas das vezes muitos cristãos. É por isso que em muitas pregações, em muitos lugares, eu já vi isso até mesmo em congressos. Eu disse que essa pregação seria uma denúncia. De pessoas que leem um versículo da Bíblia, faz o que faz durante o culto, mas palavra de Deus, a Bíblia mesmo, pregada, não tem. Porque a verdade é difícil. A verdade, ela afugenta as pessoas. Uma pregação de bênçãos, de milagres e de profecias, multidões enchem o ambiente. Mas uma palavra de verdade bíblica, de estudo, de ensino da palavra, 3, 4, 5, 6, 8, 10 pessoas no máximo, só para a gente entender. Não é à toa que o imperador Diocleciano, em 303 depois de Cristo, procurou destruir todas as Bíblias que existiam na época. Sabe por quê? Porque a verdade, ela machuca de verdade mesmo, ela machuca de fato.
Mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, que repreende aquele a quem Ele ama, também passa do seu bálsamo. E o seu bálsamo se resume hoje neste verso que nós lemos de Apocalipse: guarde o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor Deus tem manifestado em nós a Tua palavra, mesmo sendo pecadores e não merecedores de uma vida para contigo. O Senhor Deus tem nos chamado a isso. Senhor meu Deus, somos falhos, Pai. Não existe mérito algum em nós para que nós possamos adentrar a sala do trono e oferecer para Ti o nosso sacrifício, a nossa adoração. Mas o Senhor Jesus é aquele que verteu o seu sangue por nós na cruz do Calvário, e nessa noite nos dá esta liberdade. Oh, Ramasso de Cabe andando, trabalha na vida dos Teus filhos, dos Teus servos, trabalha em minha vida, Pai. Me ajude a viver a Tua palavra, a Tua verdade, a ter a minha salvação garantida em Ti, o meu nome é escrito no livro da vida. Abençoe os Teus filhos e ajude a cada um, a cada família, e todo mal que tem se levantado caia por terra, em nome de Jesus. As palmas, louve e adore ao Senhor, aleluia.